O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas bíblicas sobre Neemias, nível fácil. Pergunta 1. Quem era o rei da Pérsia quando Neemias foi autorizado a reconstruir os muros de Jerusalém? A. Ciro. B. Artaxerxes. C. Dário. D. Nabucodonosor. Resposta correta B. Artaxerxes. Referência bíblica Neemias 2 do 1 ao 8. Pergunta 2. Qual era a ocupação de Neemias antes de ser chamado para liderar a reconstrução dos muros? A. Sacerdote. B. Ferreiro. C. Mordomo do rei. D. Agricultor. Resposta correta C. Mordomo do rei. Referência bíblica Neemias 1 versículo 11. Pergunta 3. Quantas portas tinham os muros que Neemias reconstruiu em Jerusalém? A. 2. B. 7. C. 12. D. 10. Resposta correta D. 10. Referência bíblica Neemias 3 do 1 ao 32. Pergunta 4. Quem se opôs ferozmente à reconstrução dos muros de Jerusalém liderada por Neemias? A. Filisteus. B. Egípcios. C. Samaritanos. D. Moabitas. Resposta correta C. Samaritanos. Referência bíblica Neemias 4 do 1 ao 3. Pergunta 5. Qual era a função de Esdras durante a liderança de Neemias em Jerusalém? A. Comandante do exército. B. Sumo sacerdote. C. Líder dos levitas. D. Mestre de obras. Resposta correta B. Sumo sacerdote. Referência bíblica Neemias 8 versículo 2. Pergunta 6. O que Neemias fez quando soube que o povo de Jerusalém estava passando fome? A. Pediu ajuda ao Egito. B. Organizou uma distribuição de alimentos. C. Cobrou mais impostos. D. Ignorou a situação. Resposta correta B. Organizou uma distribuição de alimentos. Referência bíblica Neemias 5 do 1 ao 13. Pergunta 7. Por quantos dias o povo de Israel leu a lei de Deus quando Esdras a leu publicamente? A. 1 dia. B. 7 dias. C. 40 dias. D. 70 dias. Resposta correta C. 40 dias. Referência bíblica Neemias 8 versículo 3. Pergunta 8. Como Neemias reagiu quando os inimigos tentaram enganá-lo para se encontrar em um lugar perigoso? A. Aceitou o convite. B. Recusou-se a ir. C. Enviou um espião. D. Pediu ajuda a Esdras. Resposta correta B. Recusou-se a ir. Referência bíblica Neemias 6 do 2 ao 4. Pergunta 9. Qual era o nome do sumo sacerdote que liderou a oposição a Neemias? A. Eliasibe. B. Eliã. C. Elimeleque. D. Eliseu.
Resposta correta: A. Eliasibe. Referência bíblica Neemias 13, versículo 4. Pergunta 10. Qual foi o primeiro animal que Neemias montou quando inspecionou os muros de Jerusalém? A. Cavalo. B. Camelo. C. Jumento. D. Elefante. Resposta correta C. Jumento. Referência bíblica Neemias 2, versículo 12. Pergunta 11. O que Neemias fez quando encontrou pessoas vendendo mercadorias no sábado em Jerusalém? A. Advertiu-os a parar. B. Ignorou a situação. C. Uniu-se a eles. D. Pediu ajuda aos sacerdotes. Resposta correta: A. Advertiu-os a parar. Referência bíblica Neemias 13 do 15 ao 22. Pergunta 12. Que parte dos muros de Jerusalém foi construída por Eliasibe, o sumo sacerdote? A. Porta do Vale. B. Porta do Peixe. C. Porta do Rebanho. D. Porta do Estábulo. Resposta correta B. Porta do Peixe. Referência bíblica Neemias 3, versículo 1. Pergunta 13. O que Neemias pediu a Deus antes de falar com o rei sobre a reconstrução de Jerusalém? A. Riquezas. B. Sabedoria. C. Saúde. D. Coragem. Resposta correta D. Coragem. Referência bíblica Neemias 1, versículo 11. Pergunta 14. Qual era a ocupação de Tobias, que se opôs a Neemias? A. Pescador. B. Ourives. C. Escritor. D. Ferreiro. Resposta correta B. Ourives. Referência bíblica Neemias 6, versículo 18. Pergunta 15. O que aconteceu com o sumo sacerdote Eliasibe quando Neemias voltou a Jerusalém? A. Foi exilado. B. Foi deposto. C. Ficou doente. D. Tornou-se rei. Resposta correta B. Foi deposto. Referência bíblica Neemias 13, versículo 28. Pergunta 16. Qual era o nome do homem que liderou a reconstrução da Porta do Vale? A. Ananias. B. Malquias. C. Anum. D. Azube. Resposta correta C. Anum. Referência bíblica Neemias 3, versículo 13. Pergunta 17. Quantas vezes Neemias jejuou e orou antes de pedir a permissão do rei para ir a Jerusalém? A. Uma vez. B. 3 vezes. C. 7 vezes. D. 12 vezes. Resposta correta B. 3 vezes. Referência bíblica Neemias 1, versículo 4. Pergunta 18. Quais foram as principais tarefas de Neemias como governador de Jerusalém? A. Coletar impostos e liderar o exército. B. Ensinar na sinagoga e realizar sacrifícios. C. Manter a ordem e fazer justiça.
D. Conduzir rituais religiosos e cuidar dos doentes. Resposta correta C. Manter a ordem e fazer justiça. Referência bíblica Neemias 5 do 14 ao 19. Pergunta 19. Qual era a atitude de Neemias em relação à lei de Deus? A. Desprezava. B. Obedecia estritamente. C. Ignorava. D. Modificava. Resposta correta B. Obedecia-a estritamente. Referência bíblica Neemias 5 versículo 15. Pergunta 20. Quem era o governador da província oeste do rio Eufrates quando Neemias retornou a Jerusalém? A. Sambalate. B. Tobias. C. Gósen. D. Ciro. Resposta correta. A. Sambalate. Referência bíblica Neemias 2 versículo 19. Se você quiser bombar com um canal onde você não precisa aparecer, você não precisa colocar o rosto, ou seja, canal legendado, canal narrado, eu tenho treinamento YouTube sem aparecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica para você conhecer, só para você ler o que tem no treinamento, vai ser bacana. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.